Olá a todos e todas. Eu sou Sueli Franco, eu sou antropóloga e fiz uma tese de doutorado sobre a Semana Santa, fazendo uma comparação com a Semana Santa de uma cidade do norte de Portugal. A cidade é Braga, e da qual nós recebemos muitas influências, porque grande parte dos portugueses que vieram nos primórdios da fundação da Vila de São João del Rei, e da região e da comarca do Rio das Mortes, eram portugueses vindos desta região de Portugal, que é a região do Minho, cujo Braga é a capital. Nós vamos falar hoje sobre uma celebração que acontecia em São João del Rei e foi recuperada em 2018, que é a procissão de Endoenças, que acontece na Quinta-feira Santa. No ano de 2018, na Quinta-feira Santa de São João del Rei, assistiu-se à retomada de um costume muito antigo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, quando esta participava das celebrações da Quaresma e da Semana Santa, a procissão de Endoenças. Associando a figura símbolo, os penitentes que marcham levando tochas, a procissão é chamada também de procissão dos fogaréus. Vou compartilhar com vocês umas imagens. Na formação das vilas e cidades mais importantes de Portugal e do vasto território ultramarino, criava-se a Câmara Municipal e uma misericórdia. É incontestável a correlação entre o ano de fundação de uma dada misericórdia com o contexto histórico e socioeconômico de uma cidade. A relevância econômica e política de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e das cidades do Ciclo do Ouro em Minas Gerais muito contribuiu para a criação das suas misericórdias. Nas Minas Gerais, a fundação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vila Rica, em 1730, e da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei, em 1783, sede de duas comarcas mais importantes, coincidem com o momento em que essas cidades se tornaram polos auríferos relevantes. Janeiro de 1873 é uma data aceita como marco de criação da Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei, por iniciativa de Manuel de Jesus Fortes. A provisão régia de 1816 mudou a Casa da Caridade em Santa Casa da Misericórdia, tornando Sua Majestade o Rei Dom João VI em sua proteção e mandando que se adotasse o compromisso dado à Misericórdia de Lisboa. As festas e celebrações religiosas realizadas ao longo do ano pela Irmandade da Misericórdia de São João del Rei em sua capela cumpriam as determinações de seus estatutos conforme o modelo do Rio de Janeiro e de Lisboa, e os irmãos eram obrigados a comparecer estatutariamente. Vemos aí um trecho do compromisso da Misericórdia de Lisboa. Então, as festas eram, dentro do estatuto, o dia 2 de julho, a festa da visitação de Nossa Senhora, a Santa Isabel, que marcava ainda o início do ano compromissório da Irmandade da Santa Casa. Observação que até hoje a Santa Casa celebra essa data e faz a sua eleição para a mesa administrativa do próximo ano. E as 3 festas dos santos padroados, Nossa Senhora das Dores, São José e São João de Deus, santos outorgados no compromisso aprovado pelos irmãos em 21 de janeiro de 1817. Além dessas festas, a do centenário das Dores, da Santa Casa, a Santa Casa realizava a procissão de Endoenças na Santa Casa e possivelmente um cortejo que ficara conhecido como Procissão dos Ossos, no dia de Todos os Santos. Essa é uma procissão
realmente desaparecida, aqui em São João pelo menos. Diversas Santa Casas invocam a Virgem Maria como Nossa Senhora da Misericórdia. Muitas delas celebram também o Espírito Santo e o Natal. Nos primórdios da Misericórdia de Lisboa e por ordem de Dom Manuel I, realizavam-se as procissões do Anjo Custódio e da Visitação. As celebrações da Quinta-feira Santa, em particular a organização da procissão de endoenças, ou chamado também da penitência, sempre foram prerrogativas das Santa Casas de Misericórdia e se perpetuaram em todo o vasto mundo luso brasileiro. Constata-se que esta procissão era praticada na Misericórdia de Lisboa desde a sua fundação. Este dia era conhecido antigamente como o dia da remissão, da indulgência ou em doenças, e esteve, por um longo período, associado a uma prática de reconciliação dos pecados públicos. A extinção dessa prática, em muitas localidades, deu lugar à penitência, e simbolizada na visitação das igrejas. Um relato do século XVIII, em Lisboa, revela o costume da autoflagelação dos fiéis visando reconhecimento público e expiação dos pecados. Essa é uma prática que não ocorre mais em nenhuma das cidades onde há a Irmandade da Misericórdia. Em São João del Rei, nós percebemos um vestígio desse costume de fazer a visitação, porque até hoje, em São João del Rei, na Quinta-feira Santa, as igrejas, os passos, são abertas para a visitação. Então, antigamente, era a Irmandade da Misericórdia que saía em procissão fazendo essa visitação. Essa atividade piedosa na Quinta-feira Santa, consagrada a rememorar a marcha dos soldados romanos do Pretório até o Horto das Oliveiras, a fim de efetuarem a prisão de Jesus Cristo, é desde a sua criação um exercício de reconhecimento dos pecados e de penitência dos fiéis cristãos. No compromisso de 1628 da Santa Casa de Misericórdia de Braga, cidade portuguesa da qual São João del Rei recebeu importante influência, era obrigação dos irmãos se reunirem na quinta-feira de endoenças à tarde para acompanhar a procissão que nesse dia se faz, conforme consta no compromisso. A hora marcada, os irmãos da Misericórdia, com seus balandraus vestidos, cabeça coberta, tomarão os painéis e as lanternas e formar-se-á o cortejo. À frente irá o andador com a matraca. A introdução desse costume e sua disseminação no Brasil se deve à Irmandade da Misericórdia de Salvador, fundada em 1549. Na Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, 4 painéis de azulejo, ainda preservados na atualidade, ilustram 2 das mais peculiares procissões do cristianismo ibérico: a procissão do fogaréu, que é essa procissão, né, em doenças, e a procissão dos ossos, que eu mencionei anteriormente. No Rio de Janeiro, a sua introdução data de princípios do século XVI e teria sido feita, certamente, conforme o modelo de Lisboa. Nessa procissão, teve sempre marcante participação a figura do fogaréu, ou do farricoco, como é chamado lá em Braga. Homens vestidos de balandral negro, pés desnudos ou em sandálias rústicas, com corda atada na cintura, a cabeça coberta por um capuz, a esconder o rosto, com 2 aberturas apenas para os olhos, emolduram todo o trajeto carregando os fogaréus, recipiente de ferro elevado em hastes onde ardem chamas e que tem a função de iluminar o percurso dos penitentes. Alguns desses personagens simbólicos levam também as matracas que ecoam no silêncio da noite, chamados fiéis à desobriga ou confissão dos pecados. A indumentária dos farricocos é, por analogia, semelhante à dos nazarenos, nome dado às figuras simbólicas pertencentes à confraria da penitência de Jesus Nazareno espanholas. Por este motivo, alguns pesquisadores sugerem que esta prática em Portugal teria sido trazida da Espanha.
Sabemos ainda que no sul da França e no norte da Península Itálica haveria igualmente as confrarias da penitência, os quais desfilavam com a cara coberta e se flagelavam ao longo do caminho. Os vários documentos depositados no arquivo da Irmandade da Misericórdia de São João del Rei e de outros arquivos de irmandades e confrarias locais revelam que esta procissão existiu até o período bem avançado do século XIX, ainda que não saibamos delas, os detalhes da sua organização, durante o período em que integravam as celebrações paralitúrgicas. Dentre esses documentos, localizamos um registro lavrado em 19 de junho de 1820, em que o provedor e a mesa solicitam uma certidão à Irmandade da Misericórdia do Rio de Janeiro sobre o que nela se pratica. Entre os artigos dos estatutos está o que se refere à procissão dos fogaréus, com minuciosa descrição de como os elementos deveriam compor o cortejo. Diversas associações religiosas também tomavam parte nessa procissão, que marcava o final da quaresma e o início do tríduo pascal. Apesar da sua realização integrar uma das obrigações confraternais do primitivo compromisso, a responsabilidade de organização dessa procissão penitencial em São João del Rei foi transferida por volta de 1873 para a Irmandade do Santíssimo Sacramento, para ser mais tarde totalmente extinta. Ao longo do tempo, foi desvalorizada, ou pelo menos secundarizada, face aos outros ritos do período quaresmal e do tríduo pascal. Entretanto, e apesar disso, essa piedosa atividade continua fixada nos compromissos da Irmandade São Joanense. O cortejo inicia-se às 23 horas da quinta-feira, na Capela de Nossa Senhora das Dores. Percorre a antiga Rua da Misericórdia, passando pelas traseiras da Igreja de São Gonçalo Garcia e alcança a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Acompanham cerca de 40 voluntários vestidos de farricocos, com sarja preta, encapuzados, incumbidos de transportar os fogaréus. Formam ainda o cortejo, o capelão e outros sacerdotes, músicos, instrumentistas e cantores, o provedor, os membros da mesa administrativa e demais membros da misericórdia, vestidos de balandral, com insígnia da misericórdia e levando matracas. Atualmente, a antiga procissão de Endoenças persiste no mundo brasileiro com algumas alterações e adaptações, sendo popularmente conhecida como Procissão dos Fogaréus. No Brasil, encontramos essa tradição preservada especialmente na cidade de Goiás, mas também em Paraty e na cidade de Serrinha, na Bahia. Em Braga, eu vou voltar àquele slide anterior, em Braga e praticamente todo o norte de Portugal, é conhecida como Procissão do Senhor Ecce Homo. Levado na procissão em andor ou em painéis, a figura do Cristo da prisão ou Senhor da Cana Verde, ou ainda Ecce Homo, apresenta a iconografia do Cristo coroado de espinhos, com as mãos atadas ou segurando um cetro figurado na cana verde. Temos aí a imagem que é levada atualmente em São João del Rei, que foi esculpida por um escultor sacro recentemente, encomendada pela Irmandade da Misericórdia, que é o Fernando Pedercini, é o nome do escultor, e peço desculpas que essa imagem não está assim muito nítida, né? Ela foi feita durante a procissão, com as luzes apagadas, e a outra imagem é da Irmandade da Misericórdia de São João del Rei. Nós vemos lá atrás a pintura, né, da Nossa Senhora da Misericórdia e o andor já preparado para sair da procissão. Essa procissão em Braga chama Ecce Homo. Em São João del Rei, como dissemos acima, este costume foi recuperado em 2018, a partir do conhecimento de sua prática através dos documentos disponíveis e pesquisas recentemente elaboradas. Centenas de pessoas, fiéis e turistas, acompanham a procissão
No adro da igreja de São Francisco há uma encenação da prisão de Cristo, as luzes são abaixadas, os tambores soam e o coro canta o Miserere, enquanto sai do templo um andor com a imagem do Cristo com a cabeça baixa e a corda no pescoço. É um momento de forte apelo teatral e de grande significado simbólico. Em seguida, o cortejo retoma a sua forma e segue o percurso de volta à Capela da Santa Casa pela antiga Rua de São Francisco. Importante mencionar que a integração da figura dos fogaréus incorporada à procissão da Quinta-feira Santa tem, na atualidade, um caráter especialmente simbólico, fazendo relembrar o sentido penitencial deste ato ritualístico. Mas tem também o intento de ver renovada e ressuscitada uma instituição que teve importante presença e atuação na vida de São João del Rei, há pelo menos quase 3 séculos. Tem ainda o objetivo de promover ainda mais a Semana Santa de São João del Rei, integrando atos devocionais aos atos litúrgicos. Esses, então, são os programas dessa celebração, o primeiro de 2018 e o segundo, do lado direito, 2019, com toda a programação das celebrações além da procissão. Segundo os responsáveis da procissão, trata-se de um resgate religioso, de um costume de caráter devocional aprovado pela Diocese de São João del Rei e acatado pelo pároco e pelo capelão da Santa Casa. Essa palestra que a gente faz aqui agora, né, e que é resultado de alguns artigos que temos vindo publicar, visa oferecer algum conhecimento histórico dessa procissão mais que centenária, devolvendo-lhe o significado com que foram instituídas, para que haja compreensão de quem participa e de quem simplesmente assiste. Dada a relevância da Semana Santa de São João del Rei, chamada Roma brasileira, como Braga é chamada Roma portuguesa, enquanto manifestação de uma religiosidade ímpar e patrimônio cultural brasileiro, e a proeminência da Irmandade da Misericórdia ao longo de sua história nesta cidade, justifica-se a iniciativa de promover a sua memória e a reintegração deste rito às cerimônias previstas nessa santa e tradicional semana. Temos aí alguma imagem, né, da procissão dos fogaréus no Porto, uma exposição que foi feita, e acima, em preto e branco, uma imagem antiga da procissão dos fogaréus em Braga, e uma notícia do jornal, um recorte de jornal do final do século XIX. Amanhã, festa solene na Misericórdia ao Senhor Ecce Homo, às 10h30, constando de missa cantada e música vocal e instrumental, sermão e exposição do Santíssimo, concluindo com Tedel e bênção do Santíssimo. É importante mencionar aqui, para finalizar, que o esforço de chamar de resgate, né, dessa procissão, ela se dá pela aprovação, né, em primeiro lugar, aprovação da Diocese, da aceitação da proposta por parte da Irmandade da Misericórdia de São João del Rei e do esforço enorme de concretização, né, dessa ideia do Pedro Paulo Correia, que é um historiador, atualmente é o mordomo da capela, e do sacristão da capela, que é o Boscoli, né, o Roberto Boscoli. Fizeram realmente um trabalho importantíssimo de mobilização e fizemos, então, juntos, né, esse trabalho de reconstituição dessa procissão, tendo tido uma adesão impressionante, tanto das pessoas que participam, quanto das pessoas que assistem. Então, como eu disse, essa valorização dessa procissão, ela é merecida diante da história da Irmandade da Misericórdia e da importância da Semana Santa de São João del Rei. Bom, espero que tenham gostado, espero que eu tenha contribuído para
aumentar um pouco mais o conhecimento deste evento que é muitíssimo importante em São João del Rei. Obrigada.